Atena, para ver como é que essas câmeras vão ser usadas. Você veio correndo para nos ajudar aqui. Ainda bem que você veio correndo. O presidente Michel Temer está aqui com a gente. É por isso que você fez a pauta, né, Guilherme? É por isso que... Aí você não me avisa e aí você me faz abrir a entrevista com um cara gentil, com uma pergunta que eu vou ter que fazer, né? Na pauta que você me mandou aqui. Então, meu amigo, para ser um bom jornalista, primeiro precisa avisar as pessoas do que vai acontecer, principalmente o âncora do programa, o apresentador do programa. E eu já estou começando a perder a paciência com muita gente que faz coisa e não me avisa. Não é só você, não. E depois usa meu nome ainda. Presidente Michel Temer, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, tudo bem por aí, Atena? Essas bom, broncas presidente Michel Temer, a primeira pergunta que me dão aqui, que cai do céu, porque eu não sabia que ia ter essa entrevista, é que ontem o presidente Lula teria chamado o senhor de golpista no Uruguai. Essa é a colocação que me fazem aqui. Não é nem minha pergunta, mas é a pergunta que me pautaram aqui. Eu nem sabia que ia ter entrevista com o senhor, porque eu gostaria de me preparar melhor, principalmente para entrevistar um ex-presidente da República e da capacidade do senhor. Então é uma pergunta muito agressiva, mas é o que foi dito pelo Lula e que me colocaram aqui na pauta. Não é a minha pergunta, mas é cabível. Sem problema, viu, Datena? Sem problema. Você sabe que ontem eu me surpreendi mais uma vez com o presidente atual, não é? Que já houvera dito isso na Argentina, uma coisa curiosa, e logo depois repetiu no Uruguai. E ontem, de fato, Datena, repercutiu enormemente. Tanto que jornalistas, acho que mais de 15, 20, ligavam aqui para o meu telefone, não é? Para eu me manifestar, e eu acabei achando mais prudente lançar uma nota, né? E a primeira coisa que eu digo é a seguinte: durante a campanha presidencial, você sabe que o atual presidente, em vários momentos, falou em golpismo, etc. Eu silenciei, sabe, Datena? Porque essas coisas a gente tem que ficar um pouco acima delas, especialmente de certas inconveniências, né? Mas eu confesso que ele repetiu tantas e tantas vezes, e agora, no dia de ontem e antes de ontem, como eu disse, na Argentina e no Uruguai, e falando, Datena, autoridades de lá, com as quais eu até, em algumas vezes, estive. Gente que me conhece e acho que até me respeita. E primeiro ponto que eu digo é o seguinte: não é de bom tom que um presidente da República vá para outro país falar mal de ex-presidentes da República, não é? Aliás, não deve nem tratar de assuntos internos quando vai para o exterior. Mas quando acontece isto, ele prejudica a própria imagem do país. Sobre não ser elegante, é inapropriado para um chefe de Estado, né, que vai em outro país para falar mal do seu país, ou dos dirigentes do seu país. Que ele faça aqui, ainda embora criticável, tudo bem, faz parte do jogo, mas para lá fora é demais. Daí porque, tendo em vista um número imenso de pedidos que eu me manifestasse, né, você sabe que eu tenho me silenciado, né, não tenho nem tido o prazer de participar do seu programa, sem embargo dos convites gentis que vocês fazem, né? Mas eu resolvi ontem lançar uma nota, dizer, olha, não é possível, o presidente tem que tirar os pés do palanque e os olhos do retrovisor. Ele tem que olhar para frente, tem que governar, e não ficar ainda no palanque. Sobre mais, uma das coisas que ele disse, Datena, foi que eu destruí nos 2 anos e meio, até me deu um pouco mais, deu 3 anos, dizendo que eu destruí tudo aquilo que o governo dele e da senhora ex-presidente fizeram, não é? Eu disse, olha, de fato, interessante, eu destruí mesmo um PIB negativo de 5%, convertendo em positivo de 1,8%. Destruí uma inflação de 2 dígitos para 2,75%. Destruí juros da taxa Selic de 14,25% para 6,5%. Recuperei a Petrobras e as demais empresas estatais graças à lei das estatais que eu fiz aprovar e que agora estão derrubando, não é? Na verdade, tivemos a maior produção de grãos no meu período, exato e precisamente em função do incentivo que demos ao setor do agrícola, ao setor do agronegócio, como também, convenhamos, nós cuidamos
de resolver vários problemas internos do país e com muita tranquilidade, viu, Datena? Você acompanhou tudo isso, você sabe que jamais usei de palavras agressivas, ao contrário, sempre preguei uma certa conciliação do país, uma certa paz. E eu não vejo, lamentavelmente, o atual presidente fazendo isso. E daí porque, olha, eu enfatizo este fato, viu, Datena? Eu esperei muito tempo para dizer, olha, agora basta, agora chega, não é mais, é insuportável que a todo momento se fala em golpismo de um governo que, na verdade, naquela oportunidade, recuperou o país de uma crise enorme em que nós nos achávamos. Daí porque eu resolvi fazer isso. Não quero levar muito isso adiante, mas também, volto a dizer a você, não posso deixar que a todo momento, senão ele passa os 4 anos do governo falando do golpe, ao invés de governar, né? O que o senhor pretende fazer sobre isso? Responder à altura, como o senhor está fazendo agora? Eu simplesmente respondi por nota que foi divulgada, né? Ontem, respondi dizendo exatamente isso, olha que não é possível um presidente olhar, e recomendei, aí muito imodestamente, né? Eu recomendei que ele passasse a governar, olhasse para frente, divulgasse a verdade, pregasse a harmonia no país, pregasse a paz e, evidentemente, aplicasse rigorosamente a Constituição. Quando eu digo procure harmonia, etc., não significa que você não vai punir aqueles que vandalizam prédios públicos, etc. Você vai cumprir a lei. Ele sempre fala em cumprir a lei, então que o faça. Mas a lei brasileira, a Constituição brasileira, determina a pacificação interna no país, e não a agressividade que a todo momento se verifica no passado e agora. Bom, claro que o senhor, como homem de leis e respeitador da Constituição brasileira, foi convidado para a posse do Lula, ficaria muito constrangido se algo acontecesse na posse do Lula, talvez por isso o senhor não tenha ido, quando a ex-presidente Dilma, que foi empichada, foi colocada para fora do governo, foi exaltada, inclusive de uma forma pouco típica e quase que inusitada dentro da leitura de posse do senhor presidente no Congresso Nacional. Né? A presidente Dilma foi aplaudida por entusiastas do PT. Sim. Imagino como é que seria a situação se o senhor estivesse lá. Talvez por isso eu não tenha respondido ao convite de forma positiva. Eu sou cauteloso, né, Datena? Eu não iria lá criar um problema, especialmente para mim, né? Então, como você está dizendo, e como as pessoas são muito emotivas, né, e pouco racionais, não é improvável que, se eu lá estivesse, houvesse alguma forma de, digamos, de protesto, né? Claro que nos dias atuais, graças a Deus, o meu governo tem sido reconhecido, você sabe, onde quer que eu vá. E olha, nos círculos, digamos, da classe média, da classe mais rica, da classe pobre, eu sou enaltecido, que as pessoas reconhecem o que fizemos no governo. Então, nesse caso da posse, não ia me submeter a um grupo que estava lá para aplaudir o vencedor e que me toma como alguém que, na verdade, exerceu o governo fora das hostes partidárias, né? Eu acho que fiz bem em não ir, né? Claro que, como respeitador da lei, o senhor é um homem de leis, como eu disse, o ex-presidente da República, o senhor condena os atos do dia 8 de janeiro, já fez isso publicamente e acha que isso deve ser apurado, não é? Mas aquela história de cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. O Lula parece ter descoberto traços de conspiração mesmo dentro de instituições que ele não esperava ter pelo menos esse tipo de atitude, não é? Isso não está fazendo do presidente mais beligerante em relação a essas ações e relembrando coisas que devia deixar no passado, como o caso do senhor, cobrando agora quem agiu diretamente naquele ato de vandalismo no Congresso Nacional, de golpismo que houve contra o governo brasileiro, com a aquiescência, parece, de algumas autoridades, não é verdade, por omissão ou por ação, mas isso torna muito beligerante. Ele foi muito bem quando ele decretou, lá de Araraquara, perplexo, a intervenção na segurança do Distrito Federal. Né? E não afastou Ibanez, quem afastou, para não interferir politicamente. Eu até lembrei que o senhor fez a mesma coisa quando
determinou a intervenção no Rio de Janeiro, era outro motivo para o crime, mas os militares queriam que a intervenção fosse total, geral e restrita, derrubando o pezão. O senhor teve a tranquilidade de não mexer na política. O Lula fez isso. Ele mexeu na segurança e o Alexandre de Moraes afastou o Ibanez. Eu pensei que ele fosse mais cauteloso ainda quando ele convidou os governadores para pregar uma união nacional. Parece que quando evidências de um golpe ou algo perto de golpe apareceu ali, o Lula está ficando mais beligerante. Isso é bom ou mal para o país? Olha, você sabe, Datena, essa questão da invasão dos prédios, né? Esta foi uma tentativa de golpe, tentativa frustradíssima, porque não havia, você sabe que golpe no país só é viável se houver a concordância das Forças Armadas. Sou muito claro em dizer isso. E por isso que eu me rebelo quando dizem que no meu período houve golpe. Afinal, quem decretou o impedimento foi o Congresso Nacional, presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Você sabe quem presidiu ilegalmente, quem preside o Senado Federal para julgar o presidente no impeachment é o presidente Supremo. No caso, foi o ministro Lewandowski, que conduziu o impedimento. Então, quando se diz que houve golpe, é interessante, Datena, o golpe teria sido dado pelo Legislativo, pelo Supremo, quando nós sabemos que golpe se dá pelo povo, com o apoio das Forças Armadas ou das Forças Armadas, né? Então é uma acusação que se faz indiretamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Legislativo brasileiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que mesmo o MDB tem 3 ministros no governo atualmente, né? E são ministros, 2 deles pelo menos, uma delas votou pelo impeachment, está no governo. O outro é aparentado de quem também votou pelo impeachment, né? Enfim, pessoas que estão hoje no governo votaram pelo impedimento. Eu não sei o que é que Sua Excelência, o presidente da República, né, ganha politicamente falando a todo momento que Michel Temer deu um golpe. Imagine se eu tenho esse poder, o Datena, eu que sou conciliador, afinal, nós fechamos o Congresso Nacional, nós fechamos o Supremo, as Forças Armadas ficaram ao meu lado para dar um golpe. Absolutamente, tudo seguiu os trâmites constitucionais. Por isso que há uma diferença muito grande, digamos assim, entre aquele episódio e este episódio atual. Neste, de fato, o objetivo era romper a democracia, né? Portanto, violar a Constituição. Por isso que eu digo, embora a gente pregue a pacificação também leva em conta a punição, portanto, a apenação daqueles que tentam violar a democracia. Acho que esta é uma coisa que o presidente tinha que colocar na cabeça e dizer, como eu digo sempre, vamos olhar para frente, não vamos ficar olhando para o retrovisor, né, que só prejudica o país. Bom, lembrando que essa entrevista está sendo retransmitida pelas plataformas todas do Grupo Bandeirantes. Engasguei aqui, inclusive a Band News TV. Presidente, engasguei com um pedaço de pão aqui. Bom apetite. Uma história gozada disso, viu? Uma vez eu fui para outra emissora, para chegar na próxima pergunta, vai ter uma história gozada aqui. E estou lá sendo apresentado na emissora num programa matinal, né? E comigo foi um colega nosso, foi para essa nova emissora também. E era uma mesa de café da manhã, viu, presidente? E no momento eu falei alguma coisa lá que eu não sei o que era e eu vi o cara começar a chorar. Eu falei, nossa, mas que coisa, eu estou emocionando, o cara trabalha tanto tempo comigo, estou emocionando o sujeito, isso é ao vivo. E de repente eu continuei discorrendo dentro daquilo, que eu falei, se o cara que trabalha comigo há 40 anos está emocionado, bom, no fim, entrou a segurança lá da televisão, que eu estava por estrear, e tirou o cara, levou para o departamento médico, ele tinha engasgado com um pedaço de pão. Ele estava chorando, ficou roxo, não era pela minha colocação, não, era porque ele estava engasgado com um pedaço de pão. Agora mas você não está chorando, não, né? Você não está chorando, né? Eu já estou chorando, engasguei com um pedaço de pão, pô. Quando engasga é duro. Eu preciso comer alguma coisa que eu tomo insulina. Mas é para emendar a próxima pergunta. Conversando se entende. O senhor sempre é conciliador. Uma vez mesmo eu fiz uma crítica ao senhor, o senhor não ligou para o dono da televisão. O senhor ligou para a nossa produção e falou assim, olha, o Datena fez uma crítica injusta a mim, eu quero falar com ele.
marca uma entrevista que eu quero falar com ele, que eu achei excepcional, porque normalmente os caras ligam pro dono para te ferrar. O senhor não, o senhor foi, como presidente da República, o senhor foi extremamente até mais do que justo. Impressionante, eu fiquei impressionado. E depois dessa entrevista que nós fizemos, eu recebi uma ligação do Jô Soares dizendo que era a melhor entrevista que um jornalista tinha feito com o presidente da República. Olha que coisa legal. Bom, veja, então, partindo desse princípio do conversando se entende, não é possível o senhor marcar um encontro com o Lula, ou ele marcar um encontro com o senhor, e vocês colocarem aí as cartas na mesa, mesmo que o seu partido é da base aliada do presidente da República, o senhor é um ícone do seu partido, respeitadíssimo, não só no seu partido, mas no seu partido. A Simone Tebet foi candidata a presidente da República, depois apoiou o Lula, e foi importante o apoio dela, ela deu votos ao Lula. Não seria legal o senhor conversar com o presidente? O senhor está aberto a isso? Sabe que isso é uma iniciativa que tem de partir dele. Não é? Eu converso com o Brasil inteiro, se for necessário, e com o mundo todo. Não é? A conversa resolve tudo, como você colocou logo na preliminar da pergunta. Né? É claro que eu faria isso, desde que partisse dele. Eu não vou provocar. Afinal, é capaz de ser até objeto de blague, né? O Datena, bom, esse Temer não é mais presidente, não ocupa nenhum cargo e quer falar comigo. Interessante. Talvez eu tivesse que pedir uma audiência, né? Eu não farei isso jamais. Se um dia ele achar que deve conversar, aliás, ele devia conversar com os ex-presidentes em geral. Você sabe que ex-presidente sempre tem alguma experiência, por menor que seja, mas a pessoa passa. Eu passei 2 anos e meio, mas tenho uma longa experiência na presidência da Câmara, em várias vezes, como você sabe. E, os demais presidentes, muitos tiveram 5, 6 anos, 8 anos. Portanto, todos poderiam prestar uma colaboração mínima. E este gesto, na verdade, seria um gesto de pacificação do país, porque o povo olha isso, sabe, o Datena diz, interessante, eles estão preocupados em fazer, digamos assim, aquilo que foi anunciado, mas não está sendo executado, que é um governo para todos. Não é? Nós todos vamos governar em favor do Brasil. É claro, haverá divergências programáticas, conceituais, ideológicas, sem dúvida alguma, mas todos tentarão um pacto, uma fórmula, para dizer nós temos que construir o Brasil, temos que atender os anseios do povo. Não é? Então, se ele fizesse uma coisa dessa, seria, agora com toda franqueza, eu jamais provocaria uma conversa dessa natureza. Né? Eu percebi que o senhor está bravo mesmo, né? Não estou não. Vai ver claro que é o tom de voz, viu? Não é. É a primeira vez que eu percebi que o senhor... Bom político não briga. Bom político não briga. Mas tem certas situações que a pessoa não aguenta. Eu nunca vi o senhor tão acima do tom assim, como estou vendo agora, que o senhor não está percebendo. Então, vai ver que eu não estou percebendo. O senhor é bem acima do tom. Sabe o que é, Datena? O senhor acha que não está bravo, mas está. Você sabe que eu me cansei dessa história de porque é golpista, é golpista, é golpista, é golpista. Uma coisa pavorosa. Convenhamos, as pessoas têm que olhar, não é? O que o governo fez e com a devida imodéstia, né? Nós fizemos muito naqueles 2 anos e meio, né? Até de vez em quando eu conto, viu, Datena? Você sabe que no ano de 17 e 18 não houve o chamado Abril Vermelho. Né? O que era o Abril Vermelho? O Abril Vermelho era o MST invadindo as terras, né? Todo abril. Não é? Sabe por que não houve? Porque no meu governo nós distribuímos cerca de 283 mil títulos de propriedade de regularização fundiária para aqueles que estavam assentados. Então, quando não procurar os assentados, você diz, olha, eu não quero confusão, isso aqui agora é meu. E é curioso, essas coisas todas não vêm à luz, as pessoas escondem, não é? E daí dá aso para essa história. E convenhamos, país muito dividido, não é, o Datena? Se a eleição tivesse sido ganha por 20 milhões de votos, muito bem, mas foi por uma margem pequena. Então é preciso reunir os brasileiros. E o vencedor tem que ser aquele que promove esta unidade entre os brasileiros, não? E não a desagregação. Eu acho que, no fundo, vai acabar acontecendo isso. Eu conheço razoavelmente o presidente Lula, eu sei que ele é bom negociador, bom conversador, né? E saberá conquistar, como vem conquistando o Congresso, saberá por meio do Zé Múcio. O Zé Múcio é uma figura extraordinária. Você vê que ele é um sujeito moderado, né? E exatamente porque moderado
levou umas traulitadas aí, achando que eles não iam agir dessa maneira. Mas ele é que está compondo com muita tranquilidade a questão das Forças Armadas, né? Então eu acho que ao longo do tempo o governo vai conseguir. E nós temos que torcer por isso, não é? Nós não temos que fazer o que normalmente a oposição faz, né? A oposição no Brasil, Datena, não é jurídica, porque a oposição juridicamente considerada, ela é boa para o governo, porque ela indica muitas vezes caminhos quando faz crítica. Mas a oposição aqui no Brasil tem um conceito político, ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir quem ganhou, não é? Isso acontece na União, nos estados e nos municípios. Mas eu reconheço, viu, Datena, que estas são teorias que não pegam no gosto popular, né? Enfim, mas eu prego na medida que seja possível, né? Mas não estou bravo, não, viu? Pode ficar sossegado, não estou bravo. Mas é aquela história que eu aprendi que bom político não briga. Por isso que eu nunca chego ao fim da candidatura, porque eu gosto de brigar. Se for para não brigar, eu não vou ser político. Diz que político é bom, não briga. Então eu não presto para ser político. Agora, presidente, o importante, não é? Já que com tanta polarização, divisão, tentativa de golpe, importante que o presidente Lula não é ingênuo, ele é 3 vezes presidente da República, nenhum cara ingênuo chega a ser presidente da República, 3 vezes então, mas é importante que ele mantenha aliados, é interessante essa beligerância em relação ao senhor, porque um dos partidos fortes da base aliada dele é o MDB, né? E como é que o MDB está reagindo a essas críticas ao senhor? Olha, ele reagiu da seguinte maneira, Datena. Você sabe que num dado momento ficou em silêncio, mas houve um instante, e veja como é grave, que colocaram no site oficial do Palácio do Planalto a informação de que em 2016 houve um golpe no Brasil, um golpe com consequências dramáticas. O MDB, no caso, lançou uma nota, né? Dizendo, olha, o governo às vezes acerta, às vezes erra. Nesse caso, erra redondamente, porque o governo do presidente Temer foi assim, assado, etc. Muito bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, um vereador aqui de São Paulo, Rubinho Nunes, ele entrou com uma ação, você sabe, contra, acho que no Supremo Tribunal Federal, por fake news, ou seja, por notícia falsa colocada no site oficial do governo. E me parece, Datena, que também o PSDB, como partido, entrou também com uma ação para contestar a ideia do golpe que está expressamente prevista no site oficial do governo. Então essas coisas não ajudam o governo, não ajudam o país, mas enfim, cada um faz o que acha que deva fazer, né? Bom, eu vi que tocou um telefone, acho que foi aí. Foi aqui, é verdade. Eu já vou encerrar a entrevista daqui a pouquinho. Vou fazer perguntas breves aqui. O mais importante já foi discutido. O senhor não está nada satisfeito por ter sido chamado de golpista, eu também não estaria, ninguém poderia estar. Para o senhor, como é que estão as atuações do Supremo em relação a essas pessoas, autoridades ou não, financiadores ou não, que agiram por ação ou por omissão, quem quebrou, quem não quebrou? Como é que estão as ações do Supremo em relação à punição dessas pessoas, principalmente do ministro Alexandre de Moraes? Eu tenho acompanhado, confesso a você, pela imprensa, né? E eu estou vendo que as medidas todas que devam ser tomadas estão sendo tomadas. Você não pode, por uma razão, você sabe que é uma razão legal, você sabe que a Constituição proíbe, por exemplo, garante a livre manifestação, portanto, manifestações de rua, manifestações verbais são permitidas, mas não permite gestos que afrontem ou tentem destruir o Estado democrático, porque isso é crime pela própria Constituição. Sendo assim, eu devo dizer que as medidas todas estão sendo tomadas. Eu acho que é preciso logo encaminhar esses assuntos, porque há pouco tempo eu li, viu, Datena, que se houvesse 1000 incriminados, imagine um processo, cada um tem direito no mínimo a 5 testemunhas. Você imagine para instruir esses processos, seriam 5.000 testemunhas a serem ouvidas. Então é preciso encontrar, e acho que o Judiciário tem capacidade suficiente para isso, encontrar uma fórmula de tentar liquidar logo esses assuntos, né? Porque isso também entra na pauta da harmonia no país, de uma certa tranquilização, né? E eu espero que isso aconteça. Mas digo a você, as medidas judiciais estão sendo tomadas, né? Não tenho a menor dúvida disso.
Além de toda da Rede Bandeirantes, nós temos a participação também no UOL, que é o maior site do país, e vai para o mundo inteiro essa entrevista pela importância que o senhor tem como político, e não só como político, como ex-presidente da República. Desse aspecto, tem alas radicais de base aliada do presidente Lula, que é favorável a uma punição, uma investigação séria contra o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor encara isso, como ex-presidente da República? Eu acho que com toda franqueza, da Atena, é preciso verificar qual é a motivação, né? Se houver uma motivação, e a motivação deve decorrer de uma investigação, porque investigar significa apurar o fato. Muitas vezes no Brasil nós damos o fato como definitivo, como ocorrido, né? E a partir daí tomam-se medidas as mais variadas. Olha, se você tem acusações desta ou daquela natureza, vai se apurar com ampla defesa, estabelecido o contraditório, portanto estabelecidas as explicações de ambas as partes, né? Se isso ocorrer, que se investigue. Ninguém é contrário à investigação. E da investigação, porque você vê o inquérito, né? O inquérito vem de inquirir, portanto de perguntar, de indagar, de investigar. A partir do inquérito é que se vai formar a hipótese de uma denúncia ou não a ser feita, e depois dessa denúncia, essa denúncia tem que ser admitida ou não pelo judiciário, vai ter um longo percurso aí, né? Então, se há hipótese de delito, que se investigue. Esta é a minha posição, que nada mais é do que a reprodução da lei, né? O senhor, como ex-presidente, o próprio Lula, já tiveram muito contato com os militares, com as Forças Armadas, né? O presidente Lula viu indício de golpismo de gente das Forças Armadas, tanto que ele trocou o comandante do Exército. Foi uma jogada realmente, digamos que ousada do presidente da República, mas que ele achou interessante naquele momento, né? Sob pena de fratura de confiança, foi um termo que eu jamais tinha ouvido falar. Eu era um jogador de futebol mambembe e meio violento, então de fratura eu conheço bem. Agora, fratura de confiança foi a primeira vez que eu ouvi falar. Essa troca de comando do Exército foi ousada mesmo do presidente Lula. Mas o senhor achou necessária e qual repercussão isso pode ter? E pela convivência com os militares que o senhor já teve, como é que o senhor considera as Forças Armadas de hoje no Brasil em relação a entender-se como poder de Estado e não de governo? Eu, em primeiro lugar, eu não conheço os pormenores, né, que levaram o presidente a exonerar o comandante do Exército, né? Seria necessário conhecer as razões, mas a convivência que eu tive com as Forças Armadas, ou da Atena, fosse como presidente da Câmara, vice-presidente, presidente da República, na verdade, reveladora de que eles são cumpridores do texto constitucional. Eles cumprem rigorosamente o texto constitucional. Primeiro ponto, eu sei que eles não têm a menor intenção de patrocinar um golpe. Aliás, muito se falou nisso nesse período, e você verifica que isso não ocorreu. Reportando-me a uma resposta anterior, você sabe que o golpe só existe. Golpe significa rompimento, ruptura com a Constituição, né? Desobedecer à Constituição. Isso só acontece se as Forças Armadas entrarem na história. E elas não entram, e as conversas que eu tive no passado, Atena, revelam que elas jamais entrariam numa aventura dessa natureza. Ao contrário, o que eu ouvia sempre dos comandantes, né, da defesa, era que eles eram servos cumpridores da Constituição Federal. Não sairiam dela. Então eu tenho... E olha, vou dizer a você, nas Forças Armadas, tem gente muito preparada, sabe? Eles fazem cursos e mais cursos, conhecem o Brasil, conhecem as relações internacionais, são muito úteis para o país. E tem absoluta convicção de que em nenhum momento, seja agora ou seja mais tarde, eles pensarão em ruptura com a Constituição Federal, né? Presidente, uma última pergunta. Quando o senhor estava um pouquinho mais bravo, por isso eu não repliquei a pergunta. Eu não quero jogar lenha na fogueira, mas a pergunta é necessária. Quando o senhor disse que o presidente Lula
precisava começar a governar e parar de falar, chamar o senhor de golpista ou coisa parecida, o senhor acha que o governo Lula, em que pese ter sido atrapalhado por essa mambembe tentativa de golpe, canalha tentativa de golpe, né? Se foi concluída ou se não foi, ou se foi bolada por quem seja, não me interessa, mas foi tentativa de golpe, isso atrapalha. O senhor acha que o governo do presidente Lula, nessa análise, começa mal? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, primeiro é um desejo meu, uma torcida minha. Eu torço para que o governo dê certo, porque afinal é ele que conduz, é este governo que conduz atualmente o Brasil. Quanto à conduta do presidente, é claro que a observação crítica que eu faço é em relação à crítica que ele faz a mim, graciosamente, gratuitamente, né? Eu não agrido ninguém, muito menos a ele, muito menos a ex-presidente, muito menos o partido, né? Então eu acho que neste particular, mas aí, Datena, cada um tem seu estilo. O meu estilo é um estilo de conciliação, não é de beligerância, né? A única coisa que eu desejaria é que ele, em primeiro lugar, reconhecesse o meu governo, ou se não quiser reconhecer, pelo menos pare com essa bobagem de golpista, né? E governe olhando para frente. Se ficar olhando para trás, meu caro, anda para trás. Quem torcer contra o governo quer matar o piloto do avião estando dentro do avião. Pronto. Aí cai e morre todo mundo, né? Partindo desse princípio, o senhor ainda acredita que, pela experiência que tem o presidente Lula, 3 vezes presidente, ele tem realmente esse poder de conversar com as pessoas, não é? O senhor acredita que ele faça um bom governo? Ele sabe conversar, né, o Datena, e convenhamos, ele tem 8 anos de experiência, né? Quem passa 8 anos no Palácio Planalto adquire um conhecimento institucional extraordinário, né? Eu acho que ele tem condições de fazer, é só pegar o prumo. Se pegar o prumo, vai em frente. Eu não tenho dúvida disso. Presidente, algo mais? Muito obrigado, Datena. Muito prazer em ouvi-lo. E não fique bravo com ninguém, viu? Porque todos somos colaboradores. Se eu não ficar bravo, eu não sou eu, presidente. É por isso que eu me candidato até a metade do caminho. Depois eu fico bravo com quem está comigo e largo os caras da metade do caminho. Então é difícil eu ser político, porque o bom político é que nem cabrito, né? O bom cabrito não berra, o bom político não briga. Bom dia ao senhor, fica com Deus, sorte e saúde. Um abraço, obrigado.